E agora vamos à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Passada a perplexidade pela força dos protestos de rua em todo o país, muitas perguntas ainda exigem respostas. E dentre elas, por que manifestantes repudiam enfaticamente políticos e seus partidos? E o nosso convidado é o deputado estadual Edinho Silva, que é presidente do PT do estado de São Paulo. Deputado, obrigada por estar conosco. O PT tem resposta para essa indagação? Por que esse repúdio público aos políticos, aos partidos? O próprio PT sentiu na carne quando obrigaram a recolher as bandeiras e houve aquele repúdio aqui na Avenida Paulista. Olha, o PT não tem respostas, eu penso que ninguém tem respostas ainda, as respostas estão sendo construídas. Mas há indicadores. É um movimento social que ele nasce pela interatividade virtual, portanto ele não dialoga com os partidos, ele não dialoga com as instituições, ele não dialoga com as mediações da democracia. Portanto, é um movimento que ele tem uma característica totalmente diferente de tudo que nós já vimos. Ele é muito parecido com a Primavera Árabe, com as movimentações que nós vimos nos países europeus. Mas tira a legitimidade de forma alguma, desses protestos? São movimentos legítimos e eu penso que nós temos que disputar o ideário desse movimento. Até porque há indícios, de um certo autoritarismo, de um pensamento que muitas vezes leva à violência, e nós vimos isso. Quando você não dialoga com as instituições da democracia, há experiências na história que isso pode levar você ao pensamento autoritário e às saídas autoritárias. Aí é consequência, mas ainda voltando às causas dessa rejeição ao político, ao homem público, às próprias instituições. E nós estamos vendo um esforço muito grande. A presidente da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, a Câmara Municipal aqui em São Paulo, a dar respostas de imediato a pleitos que estiveram nesse clamor popular. Então, eu pergunto assim, o PT, o PT tem uma resposta para esse clamor? Porque vocês é que arregimentavam as pessoas e agora as pessoas se mobilizam pela internet. Para que esse movimento não se torne um caldo de cultura autoritário, que ele seja apropriado pelas saídas autoritárias, por aquelas pessoas que se acham acima da democracia, acima das instituições, acima dos partidos, está correto, e a presidenta Dilma está corretíssima em abrir uma agenda de diálogo com esse movimento. Como eu penso que os governadores têm que fazer o mesmo, que as prefeituras têm que fazer o mesmo, para que a gente possa trazer essas reivindicações, esse ideário, esse sentimento para uma agenda que fortaleça a democracia, que seja uma agenda de transformação. Nessa transformação, nós podemos estar vivendo um momento de mudança em que a forma de fazer política deve ser diferente do que essa que todos conhecemos e que, no seu caso, o senhor milita? Claro, nenhum país sai incólume a uma mobilização como essa, de milhões de pessoas na rua. O que nós estamos vendo é um sentimento que vai levar a uma profunda transformação na cultura política brasileira. E é o que eu digo, se nós não dialogarmos com esse movimento, por isso que a presidenta Dilma está correta, em trazer uma agenda para diálogo com esse movimento, uma agenda que fortaleça a democracia. Porque, Maria Lídia, esse movimento, o que ele mostra? A necessidade de participação popular. A população quer participar, ela quer participar do processo decisório, Então, não é só eleger. A população elege, mas ela também quer participar do dia a dia. Portanto, é necessário que se faça uma reforma de Estado para que a gente possa dar conta desse sentimento que as ruas acabaram manifestando. Deputado, o senhor estranhou a presidente Dilma no dia do pronunciamento dela não estar com a roupa vermelha que ela invariavelmente usava? Isso foi interpretado como ela não querendo ter identificação com os partidos de esquerda, com o PT também. Ela estava de amarelo. Ela estava de amarelo. Que indicador foi aquele? É um indicador que dialogava com os movimentos. Esse movimento tem muito sentimento de autoafirmação do povo brasileiro, É um sentimento que eu digo, o sentimento de valorização do nosso país, ele é bom, o nacionalismo é ruim, Então, na verdade, o que ela quis dialogar com esse sentimento de autoestima do povo brasileiro. O povo brasileiro é capaz, ele é capaz de promover transformações, isso está implícito e é por isso que não só ela estava de amarelo, mas como ela construiu uma agenda de diálogo com o movimento que aponta para essa mudança, para essa transformação.
O PT está unido? No PT, existe um sentimento conjunto de apoio à reeleição da presidente Dilma? Ou existe insatisfação também dentro do PT com a maneira dela governar e entendendo muitos petistas que possivelmente devesse ser o presidente Lula o candidato em 2014? De forma alguma. Eu tenho conduzido várias reuniões nesse período. Todas as reuniões são reuniões de reafirmação do governo da presidenta Dilma, até porque é um governo que tem as suas características, tem a sua identidade. Ela é uma mulher que está provocando uma mudança na cultura política brasileira, porque pela primeira vez uma mulher governa. Então esse jeito muitas vezes firme dela, você sabe, você é uma jornalista hoje que tem um reconhecimento nacional, é muito difícil para as mulheres, é tudo mais difícil. E ela está conduzindo o nosso país, está mostrando que é possível sim as mulheres estarem governando, e o PT apoia integralmente o governo da presidenta Dilma, e nós estamos mobilizando para que a gente possa fazer as reformas que a presidenta Dilma propôs ao Brasil. O presidente Lula tem feito reuniões para encerrar. Entretanto, ele não tem dado entrevistas falando sobre esse clamor das ruas, sobre esse surpreendente movimento popular. O presidente Lula deve uma palavra à população, considerando ele ser quem é? Agora é hora da presidenta falar, do presidente do Congresso falar, enfim, o presidente da Câmara, do Senado. O presidente Lula vai falar, você não tenha dúvida, porque faz parte da sua característica, ele sabe o seu peso. Mas agora é a hora da presidenta Dilma falar e propor as mudanças que ela está propondo. Na hora certa ele vai falar com certeza. Muito obrigada, deputado. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite.